Queridas irmãs, queridos irmãos, que Deus nos abençoe e Jesus em nossa consciência seja a nossa paz. No livro do Gênesis, nos capítulos 2 e 3, nós encontramos a conhecida parábola do pecado original, ou alegoria do pecado original. Nela há detalhes importantes que sustentarão como premissas as reflexões que intentaremos realizar nesta noite sobre a relação que há entre o autoconhecimento e a prática do perdão. Como sabemos, conforme o livro, Deus cria um jardim ao oriente do Éden e nele coloca o homem, Adão, para o cultivar. Faz com que ele nomeie todos os animais viventes numa primeira tarefa e depois lhe faz uma advertência: podeis provar de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se provardes, morrereis. Depois, conforme a narrativa, Deus faz Adão cair em sono profundo, retira-lhe uma costela de um dos flancos e faz-lhe a companheira Eva, a primeira mulher, conforme essa parábola. Um pouco depois, privando da intimidade da mulher, a serpente lhe pergunta, a serpente que é descrita como o animal mais sagaz de todos os existentes no jardim: foi assim que Deus disse, que se provardes da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrereis? É claro que não morrereis. Se provardes, discernireis o bem do mal, sabereis todas as coisas e vivereis. É isto que ele teme. Oferece o fruto, ela o come, oferece ao companheiro e eles se dão conta, pela primeira vez, de que estavam nus. Cosem então proteções, roupas com folhas de parreira e se escondem. E ainda conforme o texto, pela viração do dia, Deus vai até o jardim e o homem ouve, juntamente com a mulher, a sua voz. E ambos se escondem, porque se percebem nus. Deus então pergunta onde o homem está e ele responde: estou aqui, Senhor. E revela, inclusive, que havia se escondido em função da sua nudez. Deus então lhe pergunta: quem nos deu a entender que estavas nus? E o homem então acusa a companheira: foi a mulher que tu me destes. A mulher, por sua vez, acusa a serpente. Deus estabelece uma maldição entre a descendência da serpente e a da mulher, expulsa o homem do paraíso, dizendo que ele terá de comer, terá de conseguir o seu sustento por meio do suor, etc. Coloca dois arcanjos à porta do jardim do Éden, evitando que eles retornem. E uma espada chamejante gira, evitando este retorno, esta volta. Para todos aqueles que estão sob o pensamento do Cristo em qualquer vertente doutrinária, as origens do judaico-cristianismo são muito importantes. E este capítulo em particular desta história, com o mito do pecado original, é muito relevante, porque a noção de perdão tem uma associação com a de pecado, pelo menos no Ocidente. E toda a cultura culpista que gera a nossa dificuldade de praticar o perdão se origina, conforme inúmeros filósofos e alguns pensadores da psicologia e da mitologia e das religiões, neste evento. Porque os hebreus, a partir daí, para tentar restabelecer a aliança com Deus, criaram uma série de ritos e holocaustos. Esses ritos e holocaustos, portanto, tinham por função mitigar a culpa do povo hebreu
Um desses sacrifícios, por exemplo, ocorria no dia da expiação. No dia da expiação, eram escolhidos 2 bodes. Um bode seria escolhido para o sacrifício, juntamente com um touro, e um outro receberia do sacerdote toda a culpa da população e seria encaminhado ao deserto. Daí a expressão bode expiatório. O bode expiatório era o bode que recebia a culpa ritualisticamente do povo hebreu e era encaminhado ao deserto. Há uma visão bem interessante sobre isso no campo da psicologia analítica, que tentaremos abordar um pouco mais adiante. Mas nesse primeiro momento notemos que todas essas atitudes, por meio de sacrifícios, holocaustos, etc., de restabelecer essa aliança, são artifícios exteriores. Sendo artifícios exteriores, a consciência do indivíduo que está incomodada se projeta. Em vez de o indivíduo observar dentro de si quais são as suas dificuldades, os elementos que o levaram a erro, etc., ele prefere tentar, ao menos, mitigar esse incômodo por meio de algo que não lhe exija tanto trabalho. E no campo das reflexões éticas do Evangelho, sempre convém lembrar que Jesus estabeleceu uma relação com o seu discipulado de todos os tempos nas seguintes bases: se me amais, guardai os meus mandamentos. Guardar no sentido de vigiar e agir conforme essa vigilância. O que significa dizer que por mais que nós elaboremos desculpas, fugas ou qualquer outra espécie de estratégia para não cumprir com o conteúdo desses princípios morais, não corresponderá, obviamente, a uma prática real do Evangelho. E uma das grandes dificuldades que nós temos na prática do ensino moral de Jesus é exatamente o perdão. Porque o perdão é um exercício que fere as nossas mais delicadas sensibilidades. Fere o nosso ego ou o nosso egoísmo, fere o nosso orgulho, a nossa vaidade. E isso tanto acontece no que diz respeito ao perdão que devemos conceder aos outros, como também à prática do auto-perdão. Do indivíduo perdoar as suas próprias faltas, olhando para si com o olhar mais amoroso. E tudo isso começa nesse campo do judaico-cristianismo, neste momento em que o mito do pecado original se estabelece como um elemento cultural, doutrinário, teológico, religioso muito importante. Porque na aurora da humanidade, ou nas primeiras civilizações da antiguidade, os elementos religiosos, os de formação do Estado, de política, etc., são imbricados. O indivíduo interpreta o mundo à sua volta por meio da lente do conhecimento religioso. Por isso, esses elementos são tão importantes. Então, nós notamos nas interpretações da alegoria do pecado original a origem de algo que filósofos mais tarde estudaram como sendo dolorismo. Porque na Idade Média, muito mais tarde, inúmeros teólogos se apropriaram desses elementos do Velho Testamento, principalmente, para criar uma mentalidade geral que afirmava, via de regra, que era por meio da dor e do sofrimento que o indivíduo alcançava a salvação. Portanto, a mentalidade culpista, a mentalidade de se culpar e culpar os outros, é típica do pensamento ocidental, graças a essa anomalia interpretativa do pensamento de Jesus. Porque quando observaremos ele chegar entre o povo hebreu muito mais tarde, verificaremos que em nenhum ponto da sua pregação há a homologação dessas ideias. A chancela da ideia de que a culpa o dolorismo é uma forma do indivíduo se salvar, encontrar uma maneira de aprimorar o espírito.
O discurso e as práticas de Jesus não têm nada a ver com essa mentalidade geral. Um filósofo francês chamado Jean Delumeau é até hoje, dos maiores estudiosos desse fenômeno, o fenômeno do dolorismo. E ele fez há alguns anos no Brasil algumas palestras, e uma é possível de ser encontrada, inclusive, na íntegra, na internet, e essa ele proferiu na cidade de Bauru, em São Paulo, há alguns anos. E ele faz uma retrospectiva histórica desses elementos, e cita duas imagens que nós, em particular, gostamos de reproduzir, porque elas sintetizam bem a mentalidade da Idade Média sobre a justiça divina, a culpa e a dor. Elementos que implicam na dificuldade da prática do perdão. Um dos teólogos da Idade Média, por exemplo, afirmará num determinado ponto, segundo Delumeau, que se o número exíguo, aliás, a imensa massa de condenados soubessem qual o número exíguo dos justos que Deus escolheu para a salvação desde o início dos tempos, não suportariam viver. Ou seja, se o indivíduo soubesse desde antes que Deus, antes de criar todas as criaturas, já havia estabelecido quem seria salvo e quem seria condenado, e a diferença desse número, essa multidão, que é a multidão dos condenados, não conseguiria sobreviver a esta realidade. Mas há uma outra imagem utilizada por outro teólogo que ainda, para nós, é muito mais chamativa. Porque ele afirma que se na balança da justiça divina nós pusermos num prato todas as virtudes de todos os santos, em todas as épocas da história da humanidade, e no outro prato um pecado mortal, apenas um, a balança pende para o lado do pecado mortal. Ou seja, nessa perspectiva de justiça, um erro mortal, é bem verdade, pesa muito mais do que virtudes produzidas por pessoas santas, não são pessoas comuns. Imaginemos todos os indivíduos considerados santos pela própria Igreja Católica, produzindo as suas virtudes ou agindo de conformidade com as suas virtudes ao longo da história da humanidade, e, por outro lado, um pecado mortal. Essa ideia no inconsciente coletivo gera um senso de justiça muito distorcido, porque quem é que pode construir um senso de justiça equilibrado com essa noção de que o erro pesa mais do que a virtude? É algo incongruente. Tanto é que nas nossas relações com os demais, essa incongruência aparece. Quando muitas vezes nós, por conta de uma falta de uma pessoa, desconsideramos todas as outras qualidades e boas ações que ela tem e produziu ao longo da sua vida. Muitas vezes, com a prática da intolerância, nós rotulamos o indivíduo conforme aquele erro, o posicionamos num determinado lugar, uma prateleira classificatória, e de lá o indivíduo não sai mais. Ele é só desonesto, é só mentiroso, é só equivocado moralmente nas suas atitudes, porque os nossos preconceitos, o nosso egoísmo, o orgulho, a vaidade que ainda temos, nos impedem de enxergar que esse indivíduo, como todos os outros que transitam nessa faixa da evolução, que corresponde a dos espíritos em planetas de provas e expiações, onde o mal sobrepuja ainda o bem, como o nosso, se caracterizam por essas oscilações. Os indivíduos conseguem produzir acertos, mas também produzem erros. E isso faz parte do aprendizado. O grande problema é que essa mentalidade dolorista criou uma associação direta entre erro e pecado. Quando nós observamos o espírito profundo do Evangelho, equívocos morais não deveriam ter relação com essa ideia de pecado que é mais pesada. São coisas distintas, porque todos os indivíduos têm direito a erro. Notemos que muito mais tarde, quando Carl Gustav Jung vai elaborar a psicologia analítica, num determinado ponto de um dos seus livros, ele analisa a teoria do Eros de Sigmund Freud. E num dos
Num dos parágrafos deste capítulo, A Teoria do Eros, que está no livro Estudos sobre Psicologia Analítica, ele analisa o fato de a psicanálise de Freud ter sido criticada por, na interpretação equivocada de muitos, ter liberado todos os maus instintos humanos para que o indivíduo, admitindo que tem uma característica biológica comum, é um animal como todos os outros, tem pulsões, desejos, etc., poderia, então, extravasar esses impulsos, quando, na realidade, diz ele, a ideia de Freud era a de legar uma forma dos indivíduos tomarem consciência dessas dificuldades e as integrarem num todo equilibrado. Ou seja, o indivíduo teria a capacidade de catalogar as suas tendências mais inferiores, digamos, teria a condição de catalogar suas virtudes, a sua capacidade de adaptação à vida social e, equilibradamente, sem culpa e sem desculpa, gerenciar ou administrar essas suas tendências. A ideia era essa. E, num determinado ponto, Jung dirá mais ou menos o seguinte: quando os indivíduos são educados para lidar com o aspecto sombrio da sua própria personalidade ou da sua natureza, ou os indivíduos aprendem também a amar e respeitar o seu próximo. Pelo menos assim se espera. Uma redução da hipocrisia e um aumento do autodescobrimento leva a isso, porque é muito natural que transfiramos para os outros a mesma violência e falta de respeito que utilizamos para analisar os nossos próprios defeitos. Trocando em miúdos, se um indivíduo é moralista, rigoroso, rígido moralmente, tem dificuldade para tolerar faltas, ainda que inconscientemente ele não perceba essa conduta para consigo mesmo, essa conduta se refletirá na forma dele tratar os outros, inclusive desconfiando das características alheias. Isso não é tão difícil de se explicar. Se nós imaginarmos, por exemplo, uma pessoa que hipocritamente procura mascarar as suas dificuldades porque não consegue lidar com elas, entenderemos que o olhar desse sujeito para os demais estará influenciado por essa característica. Se, por exemplo, o indivíduo for rude, descortês, grosseiro no trato com as outras pessoas, mas num determinado momento, sabendo que a sociedade não tolera esse tipo de atitude, ele resolve fazer uma adaptação comportamental sem um movimento consciente de mudança, ele adotará a postura de disfarçar essa imperfeição, muitas vezes com a máscara da cordialidade, da mansuetude, da boa educação, da polidez. Então, no trato com as outras pessoas, por conveniência e utilitarismo, ele sempre estará utilizando aquela persona que lhe permite ser mais bem aceito. Por dentro, entretanto, ele sempre saberá as características que tem. Sempre saberá que é rude, grosseiro, etc. Quando esse indivíduo que disfarça essa característica olhar para alguém que demonstra cortesia, afetividade, etc., na conduta humana, ele terá mais tendência a aceitar que aquele comportamento é uma realidade ou tenderá a desconfiar também do outro? É natural que ele desconfie, porque para ele a imagem do outro indivíduo mobiliza uma dificuldade com a qual ele não conseguiu ainda lidar. Muitas vezes, quando nós ouvimos especialistas da área dizerem quando a conduta de alguém nos incomoda, é porque há algo dentro de nós que faz com que nós sejamos um espelho em cuja imagem do outro se projeta, não estão propriamente dizendo que o mesmo defeito que a pessoa tem, nós temos. O que eles estão dizendo é que há algo dentro de nós que, de maneira frágil, não consegue administrar esse estímulo que vem de fora. Pode ser que seja uma similaridade de características, pode ser que a arrogância do outro nos incomode, porque também nós somos.
Mas pode ser que a dificuldade seja outra. O que importa é que no momento do estímulo e do incômodo correspondente, há algo que precisa ser trabalhado, observado em prol da saúde do indivíduo. No que concerne, por exemplo, a prática do perdão, essa não é propriamente apenas um ato de bondade que se concede ao outro, ou isso não é um ato de bondade apenas com o outro. Perdoar é um ato de bondade e benevolência para consigo mesmo, porque o indivíduo desarroja das costas um grande peso. A teologia que produziu essas distorções também produziu elementos de sabedoria muito importantes. Nós verificamos, por exemplo, teólogos dizendo, a partir da visão do Velho Testamento, quem não perdoa carrega um cadáver dentro de si. Quem não perdoa carrega um cadáver dentro de si. Todo cadáver apodrece. E tudo aquilo que apodrece exala mau cheiro. E todo mau cheiro provoca desconforto. Como uma náusea existencial, por exemplo. É como um indivíduo depositar um cadáver num porão e tentar esquecer que ele está lá. Ainda que ele não perceba a presença, todos os ralos dos andares superiores informarão, por meio de um cheiro de podridão, que algo precisa ser resolvido. A metáfora é similar à metáfora do bode expiatório, porque o deserto, dizem os psicólogos da psicologia analítica e outros psicoterapeutas, o deserto é como um inconsciente, para onde o indivíduo encaminha uma dificuldade com a qual ele não sabe lidar. Na linguagem de Jung, isso seria a sombra, o lugar onde estão todas as coisas com as quais o indivíduo não consegue lidar. E muitas vezes, na prática do perdão, é justamente neste ponto que o indivíduo se embaraça, porque esses elementos do dolorismo, esses empecilhos que nos impedem de reconhecer que o erro faz parte da pedagogia divina. Deus aproveita os erros que o indivíduo comete, embora ele não aplauda, faz com que nós tenhamos essa mentalidade não perdoadora, uma mentalidade não indulgente, rígida, rigorosa, um senso de justiça, como dissemos anteriormente, totalmente distorcido, porque não inclui o erro na contabilidade normal do aprendizado. É óbvio que uma coisa é o indivíduo errar por pouca consciência ou inconsciência, porque há indivíduos que cometem erro por falta de maturidade espiritual. Outra coisa é errar por hipocrisia, isso é verdade também, mas mesmo esses outros erros correspondem a um elemento central na evolução do espírito: ignorância. Quando Kardec pergunta, por exemplo, no Livro dos Espíritos, todo espírito para evoluir passa pela fieira do mal? O que ele recebe de resposta é: pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. Ou seja, primeiro, o mal não é uma via obrigatória. Segundo, o mal é resultado da ignorância do espírito. Ele, por mais que arrogantemente ache que tem um grande domínio da lei divina ou natural, da vontade de Deus, etc., age de maneira ignorante espiritualmente quando produz essas ações maléficas. E na pedagogia ou no pensamento espíritas, pedagogia e pensamento espíritas, notemos que essa noção não tem o mesmo peso que nós observamos anteriormente na avaliação de vícios e virtudes. O que a doutrina espírita demonstra é que o espírito pode evoluir mesmo errando desde que ele conserte. E há dois pontos nesse momento importantes para a avaliação, que alguns estudiosos espíritas realizam, inclusive aqueles que se debruçam sobre a obra de Joana de Ângeles, que é o risco das posturas de culpa e de desculpa. A postura culpista tem três elementos: o julgamento, a condenação e a punição, no que diz respeito ao auto-perdão. O indivíduo percebe que promoveu um ato ruim, ele imediatamente julga-se
se condena pelo ato ruim que cometeu e se pune. Acontece que a punição não promove mudança educacional no espírito, não promove a dilatação da consciência. Pode fazer, inclusive, que o indivíduo fique paralisado e não procure reparar a falta que cometeu. Porque, como é uma atitude mais fácil, por mais paradoxal que seja, ficar se sentindo culpado, uma pessoa inferior, ruim, etc., é mais cômodo do que levantar-se do lugar para resolver problemas. Porque quando nós começamos a dizer que somos culpados, ruins, que jogamos pedra na cruz, etc., muitas vezes atraímos o olhar piedoso das pessoas. E essa postura de autopiedade que estimula a piedade do outro, para nós é confortável naquele momento. Se assumir equivocado é bem mais difícil, porque é constrangedor. Quando o indivíduo faz um inventário das suas faltas, a partir dessa perspectiva anterior, dolorista, e percebe que é mentiroso, desonesto, etc., o desconforto é muito grande. Mas lembremos, o remorso em si, embora não seja o ideal, não é o pior dos problemas na evolução do espírito. Comparando o indivíduo que sente remorso quando comete uma falta com o indiferente, é óbvio que o primeiro está em vantagem. Porque o outro erra, esse primeiro erra e consegue se incomodar. O outro não se importa, ou não vê. Há um estudo, já mencionamos em outro momento, que Allan Kardec faz sobre o remorso, numa das edições da Revista Espírita, salvo engano da nossa memória, no ano de 1863. Allan Kardec lê um jornal de Bruxelas, na Bélgica, e vê o registro da seguinte notícia. Um rapaz, chamado Jean Rizak, trabalhava no dessecamento de um lago, na Holanda, juntamente com outros operários, e num determinado momento, num dia de pagamento, para ser mais preciso, ele recebe a incumbência do capataz, depois de receber o seu salário, de levar o salário de um colega para ele. Ele se compromete a entregar, mas ele tem a má ideia de roubar o salário do amigo. Para não prestar contas publicamente, ele resolve cometer uma falha ainda maior, porque ele resolve matar o seu colega. E ele o joga do despenhadeiro do lago, dentro da água. Quando ele percebe que o rapaz vai sair, ele desce, lhe dá 2 punhaladas na nuca e o mata. O corpo afunda e ninguém tem a menor ideia de quem foi o assassino e onde estava o corpo. Ele sente um incômodo instantâneo e foge, primeiro não consegue trabalhar e depois começa a migrar por várias cidades da Holanda tentando trabalho, mas não consegue ficar tranquilo. Então ele se alista na legião estrangeira e vai para a Guerra dos Boeres. E lá permanece por 12 anos. Depois de 12 anos fora do país, ele retorna, procura as autoridades policiais e se entrega. E no relato do repórter do jornal belga, há o registro de que ele teria dito que, se a justiça aprovesse, ou se ela determinasse a sua morte, ele a aceitaria de bom grado. Se a justiça resolver me apenar com a morte, eu aceitarei de bom grado. Porque é muito melhor morrer do que carregar o peso da culpa que eu carrego há 12 anos, segundo após segundo. Allan Kardec, que era um homem do seu tempo, preocupado com as coisas do cotidiano, que realizava experiências mediúnicas para saber qual era a visão dos espíritos sobre os problemas da organização da sociedade, os problemas éticos, políticos, etc., resolve, numa determinada sessão na sociedade parisiense, encaminhar essa questão aos espíritos, interrogando-os sobre que força é essa que o remorso tem, que promove, por exemplo, esse tipo de atitude.
Porque ninguém sabia que o rapaz era criminoso. Ele jamais seria preso. Porque ele se entregou. Que força é essa que o remorso tem, que é capaz de promover esse tipo de ação? O primeiro espírito que responde, logo no primeiro parágrafo, diz que a consciência promove dois efeitos gerais no sujeito a partir da sua própria intimidade. O primeiro é o efeito de bem-estar, de felicidade, de tranquilidade, desde que o indivíduo haja conforme o bem, a correção, etc. Mas um desconforto que o corrói por dentro, desde que ele cometa uma falta conforme as leis, os homens e Deus. Quando eu li este último tópico, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a diferença entre os dois primeiros itens, a lei e os homens, e o último, a lei de Deus. Porque a opinião dos homens e as leis se alteram. A lei divina não. O que isso significa na prática? Eu posso cometer um erro chancelado pela legalidade do meu tempo. Se esse erro for conforme a lei divina ou natural, o fato da lei humana aceitar não vai pacificar a minha consciência. Mas, ora menos ora, eu terei de consertar o erro que eu cometi. Por outro lado, isso demonstra também que, embora ninguém registre o erro que eu cometi, eu sempre saberei que esse erro está sob a minha responsabilidade. Se eu cometo um erro contra alguém e a própria vítima não sabe, e nenhuma pessoa na humanidade sabe, eu sempre vou saber. Se eu estiver numa multidão com aquela pessoa, aquela vítima ignorante da minha ação, tanto quanto as outras pessoas, ao olhar para ela, a minha memória me lembrará de que eu tenho algo pendente para resolver. Mas o fato dos espíritos abordarem o problema do remorso nessa linha não significa dizer que essa percepção deve gerar no indivíduo uma culpa imobilizadora. O que eles estão dizendo é que o sujeito precisa se responsabilizar. E o risco que nós corremos é caminhar para a postura diametralmente oposta à do culpismo, que é o desculpismo, que é quando o indivíduo se julga, se justifica, e porque se justifica é irresponsável. De todos os mecanismos de defesa do ego, vai dizer Cláudio Sinotti, psicoterapeuta junguiano e espírita, o mais grave e o mais problemático é a racionalização, exatamente por isso. Porque na justificativa, ou na autojustificação, o sujeito vai inventar uma desculpa racional para o erro que comete. E criando essa desculpa racional, ele se tornará, pelo menos ele imagina que sim, irresponsável pelo que faz. Claro que isso tudo é ilusão, porque ele vai ter de consertar. Ou seja, enquanto na postura culpista o indivíduo se julga, condena e se pune, na outra ele se julga, inventa uma justificativa para a sua falta e se torna irresponsável. Quantas vezes, cometendo faltas, nós justificamos a nossa diferença para Jesus, por exemplo? Ah, mas também eu não sou Jesus, eu não sou espírito perfeito, então eu tenho licença. O indivíduo não revela isso no discurso, mas internamente ele pensa, então eu tenho licença para cometer as faltas. Não, não temos. Mas isso não significa que o indivíduo precise se massacrar por isso, porque há outros caminhos, como, por exemplo, tomar responsabilidade sobre o que se fez, ou seja, identificar se a ação é conforme a lei divina ou natural ou não. Usando uma pergunta do Livro dos Espíritos para facilitar a linguagem espírita de abordagem disso. Allan Kardec pergunta aos espíritos, no início da terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, na questão 614, que é a primeira. O que é a lei natural? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem, a lei natural é a lei divina.
única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer e o que deve deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Só que os mesmos espíritos, no quesito 621, dizem que a lei divina está na consciência, portanto a posição da lei é imanente, ou seja, é a partir da intimidade do psiquismo que a lei age. Quando eu sou rigoroso com os outros, é óbvio que eu sou comigo, porque a rigorosidade é um traço da minha personalidade. Então, tudo que passa pelo filtro conta com intolerância. Eu não suporto as minhas falhas, não suporto também as alheias. O Evangelho, porém, faz uma proposta, e a doutrina espírita reforça, de amorosidade. E a amorosidade exige, num primeiro momento, essa postura de responsabilização. O indivíduo analisa, com certo distanciamento objetivo, o ato cometido e classifica. Isso, conforme a lei divina, é um erro ou um acerto? Pronto. Classificou. A segunda coisa é arrependimento, que é diferente de remorso. Porque o remorso não impede que o indivíduo promova um erro futuro. O arrependimento não. No arrependimento, há uma disposição clara de não reproduzir o erro mais. O indivíduo cometeu, de fato, ele observou que é um erro grave, não vou fazer. E toma aquela diretriz como a orientação que ele terá de utilizar para não reproduzir mais aquele erro. Pode ser que ele cometa? Pode, mas não por negligência. Então, a primeira coisa, responsabilização. Segunda coisa, segunda coisa, arrependimento. A terceira, autoanálise. Porque aí o sujeito vai tentar entender, se eu produzir este equívoco, quais foram as coisas que me levaram a esta falta? Porque há várias características nossas, ocultas, porque nós as recalcamos, que aparecem nos momentos de fragilidade. Tanto como sintomas de doenças, ou como neuroses, nervosismo, quanto por meio do nosso discurso grosseiro, etc., o indivíduo não detecta que aquilo faz parte de uma dificuldade interna. No processo de autoanálise, a pessoa conhece as suas características melhor. Eu me lembro que há alguns anos, e eu também já disse isso neste espaço, uma amiga me contou uma experiência mediúnica que teve aqui. Ela ofereceu passividade mediúnica para um espírito, e o espírito tinha um profundo ódio de outra pessoa. E ela estava me contando o quanto isso foi constrangedor para ela, porque ele trouxe uma revelação incômoda. Ela me disse num determinado ponto: Ricardo, eu nunca senti em toda a minha vida, nunca detectei no ambiente, em outras pessoas, muito menos em mim, um ódio de tamanha intensidade quanto aquele. Começou a chorar e me disse: mas o que mais me entristece hoje é que eu sei agora que eu sou capaz de sentir o mesmo ódio. Aí o choro se intensificou, esperei que ela chorasse um pouco. Quando ela desabafou, eu lhe fiz o seguinte comentário: considere, pelo menos, que agora você está em posição de vantagem. Ela disse: vantagem como? E eu lhe disse: esse conteúdo estava aí, não estava? Essa possibilidade de sentir raiva, ódio de alguém, estava. O estímulo de alguém, de outra individualidade que tinha esse ódio, fez com que ele eclodisse. Não foi? Foi. Num ambiente, em tese, controlado, que é o da reunião mediúnica. Ela é. Imagine se isso acontece em outro lugar, onde não há controle, não há tempo de pensar, e isso levasse você a tomar uma decisão grave que gerasse consequências de longo prazo. Porque há vários relatos de pessoas que cometem crimes em explosões de violência que não sabem explicar como aquela explosão aconteceu. Era uma violência não monitorada. No início do livro de Daniel Goleman, quando ele aborda o fenômeno fisiológico do sequestro emocional, é um caso desse.
porque imaginava-se, diz ele, antes de um pesquisador francês chamado Ledoux, que todo estímulo ambiental entrava no sistema nervoso via neocórtex e recebia um tratamento racional, porque essa parte do cérebro é a parte mais nobre, mais recente, sede da linguagem, da matemática, etc. Mas Ledoux comprova que algumas pessoas têm a característica de encaminhar esses estímulos direto para o sistema límbico, que é o mais emocional, etc., mais antigo. O que importa é que esse homem entrou em casa e ouviu um som no primeiro andar. Todos nós temos memória auditiva. A memória auditiva nos dá conta, por meio dos sons, de elementos que fazem parte já dos nossos registros, como, por exemplo, o indivíduo entrar em casa, ouvir um rangido e se lembrar que ele é de uma porta de um armário que ele esqueceu de consertar, por exemplo. Aquele rangido nunca vai promover um desconforto maior do que simplesmente o indivíduo se lembrar que existe um conserto pendente para fazer. Mas quando o barulho é muito estranho, pode ser que a pessoa se desarranje emocionalmente. E foi o que aconteceu com esse sujeito. Ele entrou, ouviu o barulho e ficou sobressaltado. Pegou uma pistola, subiu até o primeiro andar, com medo de que fosse um ladrão ou algo assim. E quando entrou no quarto, alguém pulou de dentro do guarda-roupa sobre ele. Ele voltou-se e deu 2 tiros na filha, de 12 anos de idade, que estava escondida no guarda-roupa, para lhe dar um susto, brincando. Não deu tempo de ele raciocinar. Não deu tempo. Por isso, o chamamento constante do Evangelho à vigilância. Quando Jesus diz vigiai e orai, esse conselho não é só um conselho religioso, é um conselho psicológico. O que ele está dizendo é, mantenha a consciência alerta. Porque se nós negarmos uma determinada característica que temos, só porque ela nos incomoda, ela vai aparecer à revelia da nossa vontade. Se uma pessoa é ressentida e nega que é, ela vai ser ressentida com os outros ainda que não perceba. A pessoa fará uma ofensa, ela vai engolir para não responder, porque desde que ela usa o discurso de que é uma pessoa que perdoa, não é ressentida, etc., fica feio ter uma reação dessa natureza, e aquele incômodo ficará ali. E várias vezes, em outros momentos, ela se direcionará ao outro de maneira grosseira, talvez, pedante, de maneira a humilhar o outro, ela não perceberá a conexão entre uma coisa e outra. O ressentimento, que ela não conseguiu resolver, porque não olha para ele, e aquelas ações posteriores. É muito melhor assumir-se ressentido. Eu só não alimento. É como está no conteúdo de um diálogo da tradição indígena dos Estados Unidos. Um índio mais velho chega para o mais novo e diz: eu tenho dentro de mim 2 cães. Um violento, agressivo, antissocial. E um outro manso, cordial e delicado. Eles estão sempre em conflito. E o jovem índio lhe pergunta: e quem vence? Aquele que eu alimentar mais. Ou seja, ter traços negativos na natureza não é um problema. Muito menos ter emoções básicas. Nós criamos uma ideia equivocada nas nossas atitudes espíritas do dia a dia, que é de negar as emoções que nós temos, muitas vezes. Há espíritas que têm vergonha de dizer que têm raiva. Não pode. Gente, eu tenho 200 anos de espiritismo, ainda estou com essa reação. O problema é o que o sujeito faz com a raiva. Não é ter raiva. A agressividade não é um problema, o problema é a agressão. Se eu usar a agressividade para limpar a casa, por exemplo, a agressividade vai embora e ainda faço um serviço útil. Agora, se eu decido agredir alguém, essa decisão é moral e isso é um problema. Mas a agressividade em si não é. Expor as nossas fragilidades, muitas vezes, é um incômodo. Eu me lembro de Rossandro Klinger fazendo um comentário dessa natureza num vídeo, de pessoas que têm vergonha de se tratarem de processos obsessivos dentro do próprio centro espírita onde trabalham.
Isso é responsabilidade nossa também. Porque apesar dos espíritos constantemente nos dizerem nas reuniões, você se imiscuiu num assunto que não é seu, vou persegui-lo, vou lhe causar prejuízos, etc. Quando o indivíduo cai, ele acha que é o indivíduo mais frágil da face da terra. Só ele é fraco, os outros não. Cair faz parte da existência. Faz parte de se envolver em problemas. Faz parte de se arriscar a ter experiências de elevação. Faz parte. Não deveria ser um problema. Eu ouvi de um amigo, dê desculpa porque é um espírita recente. Eu ouvi uma pessoa espírita dizendo que num determinado momento de desespero teve vontade de morrer. Isso é um absurdo. Eu falei, por quê? Aí ele foi explicar as razões. Aí eu lhe disse o seguinte: todo conhecimento tem conceitos fundamentais, não tem? Tem. Há um que é o objeto central de estudo da doutrina espírita. Que elemento é esse? É o espírito. Pois é. O espírito evolui, é perfectível, correto? Sim. Por meio das reencarnações? Sim, sim. Quando você olha para um espírito na atualidade, você tem condições de saber quais foram as experiências anteriores dele? Não. E como é que você pode afirmar com tanta convicção de que ele deveria ter lastro espírita suficiente para não ter sequer essa ideia pairando pela cabeça? Porque uma coisa é ter a ideia, que foi o caso foi a situação da pessoa. Outra coisa é alimentar. O que lhe garante? Porque pode ser que, para aquele espírito, em outros momentos da evolução, a fuga pelo impulso de não existir fosse a forma de resolver o problema. Mas agora, ele tem a oportunidade de receber um arcabouço racional que contrabalance o impulso. Mas para facilitar, eu prefiro ainda o pensamento de Jesus. Não julgueis, para não ser julgados. Porque conforme julgares, sereis julgados. E com a mesma medida com que medirdes, vos hão de medir a vós também. Porque, repetindo, a lei é interna. Se eu não sei o histórico do sujeito, eu não sei em que circunstâncias a pessoa foi educada, quais foram as suas dores, não conheço o seu interior, como eu posso me sentir confortável para apontar o dedo e condenar? Não posso. Posso até, mas não devo. Moralmente, a atitude é equivocada. Não devo, porque eu não sei. Nosso papel é: manifestou a pessoa uma dificuldade, acolhamos. Seja qual for. Imagine num diálogo fraterno o indivíduo ficar tomando susto porque o outro está falando das suas dificuldades. Você olhar para a pessoa como se ela fosse um monstro, ela não volta mais para contar as suas dificuldades. Porque todos nós, na faixa comum média dos seres humanos na Terra, temos problemas graves a resolver. E enquanto eles estiverem no deserto lá do bode expiatório, eles não serão resolvidos. O indivíduo não conseguirá tomar conta deles e se perdoar. No processo de perdão aos outros, a mesma coisa. Esse perdão passa pelo autoconhecimento. Se no perdão a si mesmo entram a responsabilização, o arrependimento, a postura de tomar ciência do que se fez, além de se arrepender, de aprender e reparar, com os outros é a mesma coisa. Ter a boa vontade de examinar, pelo menos, as desculpas que as pessoas nos pedem, ou as faltas que elas cometeram. No quesito 886 do Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme a entendia Jesus? Benevolência para com todos, ou seja, boa vontade para qualquer pessoa. Indulgência para as imperfeições alheias ou dos outros.
perdão das ofensas. Faltou um item desse, não há caridade, e fora da caridade não há salvação. Por isso o exercício da caridade dilui a postura egoísta, porque é muito exigente. Porque convenhamos, minhas amigas e meus amigos, ser bondoso com uma pessoa grata é muito fácil. Muito fácil. Você comete um ato de bondade, ela agradece. Se eu sou uma pessoa frágil emocionalmente, que dependo dessas recompensas exteriores, quando eu for praticar o bem com uma pessoa ingrata, qual é o estímulo que eu vou receber? Nenhum. Não é da natureza dela. Então eu não posso esperar que ela seja grata, porque se eu esperar, eu vou ficar perturbado. Porque ela não vai agradecer. Ninguém dá o que não tem. E nós ficamos nessa postura neurótica, esperando a boa vontade do outro, esperando a gratidão, esperando a amorosidade. Não é uma questão de ser ingênuo. Muito pelo contrário, é uma questão de ser lúcido e tentar ser equilibrado. Pauto a minha conduta em mim, sem arrogância, porque só nós podemos gerenciar as nossas dificuldades, só nós as administramos. Quando nós posicionamos o nosso equilíbrio nas mãos dos outros, corremos um risco grande de ficarmos desequilibrados. Quando uma pessoa, por exemplo, se preocupa excessivamente com o que os outros acham a seu respeito, qual é a paz que ela vai ter na vida? Nenhuma. Porque nós vivemos numa sociedade extremamente opinativa e intolerante. Chegue em casa e dê um passeio pelas redes sociais. Procuremos lá as postagens de política, por exemplo. Não existe nessa área debate científico nesses meios. Pouca gente usa dados para debater sobre o seu ponto de vista. Tudo é ofensa. Tudo é ofensa. Há coisas graves que os indivíduos produzem, não tenhamos a menor dúvida disso. Mas, se eu desmereço o outro a ponto de humilhá-lo, qual é a chance dele concordar comigo em algum momento? Num campo que depende da persuasão, essa atitude é uma atitude ingênua, tola, burra até. Porque o indivíduo vai criar uma resistência e ele não vai concordar, porque ele não tem obrigação. Se ele estiver errado, continuará errado? Continuará. Mas a chance dele ser convencido do seu erro vai diminuir bastante. Por isso, a doutrina espírita e o evangelho sugerem uma postura mais cautelosa. É claro que é muito difícil absorver a agrestia das pessoas. É muito difícil. Mas lembremos de Paulo, numa de suas epístolas. Examinai tudo, retende o que é bom. Quando uma pessoa me ofende, por exemplo, ou nos ofende, nós não precisamos ficar com a embalagem da agressividade. Se houver um conteúdo de verdade, esse nos interessa. A embalagem não, isso é um problema do outro, não é nosso. A grosseria do outro não pode impedir o nosso aprendizado. Essas coisas são fáceis para uns, para outros não. O maior exemplo na história da humanidade sobre como lidar com o perdão e as dificuldades humanas, indubitavelmente, é Jesus. Jesus estava num estágio tão alto desse processo, que no momento em que ele foi mais vilipendiado, mais humilhado, mais agredido, ele não perdoa ninguém. Porque ele não se sente ofendido. O que diz Jesus na cruz? Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Mas alguém pode perguntar, se ele pediu perdão a Deus, a falta ainda existe, sim. Ele não se ofende, porque ele entende a natureza de quem comete a falta, que é o elemento que está ausente na nossa pedagogia para lidar com as faltas alheias. Nós não buscamos essa compreensão. Ele entende. Como ele entende? Ele pede que Deus perdoe, porque ele sabe que se a pessoa não entende o mínimo, que foi o caso dele, de direitos humanos, de justiça, de caridade, perdão, amor, etc., vai ter de aprender. Se o sujeito for resistente, vai aprender a duras penas. Aí ele pede que Deus tenha misericórdia do sujeito.
Essa misericórdia estará onde? Dentro dele próprio. Deus está em todo lugar, inclusive nas suas leis, que são imanentes. Então ele pede a Deus que tenha misericórdia daquelas pessoas, porque senão o aprendizado delas será muito difícil. Agora ele mesmo não se ofende. E ele ensinou esse perdão, ou essa atitude anterior de não se ofender, por meio de exemplos. Gostaríamos de terminar as reflexões da noite relembrando um desses momentos de Jesus com relação a outra pessoa, para nós nos relembrarmos de como Jesus lida com as imperfeições humanas. Uma multidão arrasta uma mulher por inúmeras vias até chegarem a Jesus. Nós não temos ideia de como estavam machucados os seus braços, os seus joelhos, por ser arrastada tão violentamente por homens que gritavam o tempo inteiro pela sua morte, dizendo que ela era uma pecadora, uma adúltera e que não merecia permanecer viva. Mas é possível supor que o seu coração estivesse acelerado pelo pânico, pelo desespero. Talvez ela até tenha visto a presença daquele homem com aparência nazarena à distância, enquanto ele estava acocorado no chão, escrevendo. Aqueles homens se aproximam, ela ainda de cabeça baixa acompanha, e ouve um deles dizer, aquele homem, mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. A lei manda que ela seja apedrejada. E tu, o que dizes? Quando eu chamo alguém de mestre antes de fazer uma pergunta, eu estou comprometendo imensamente quem vai responder. Porque eu estou endereçando a pergunta não a um qualquer, eu estou endereçando ao mestre. Qual era o problema que poderia ser criado? Ele entrar em conflito com a lei mosaica. E eles encontrarem um pretexto para acusar Jesus e matá-lo mais rapidamente. Então, eles perguntam isso. E Jesus diz, sim, a lei deve ser cumprida. O coração da mulher, nessa hora, deve ter acelerado ainda mais. Porém, ele acrescenta, lhe atire a primeira pedra, ou atire-lhe a primeira pedra, aquele que estiver sem pecados. E volta a riscar o chão. A primeira pedra cai ao chão, a mulher se assusta, depois as outras. Os mais velhos saem, depois os mais novos. E ficam os dois no ambiente. Jesus se aproxima da mulher, ela levanta a cabeça, e pela primeira vez, ela encontra com o amor encarnado. E ele lhe pergunta, mulher, onde estão aqueles que a acusavam? Não te condenaram? Não, Senhor. Então eu também não te condeno. Vás e não peques mais. Jesus tem a disposição, a coragem de confrontar séculos de condenação de mulheres de forma injusta, porque a lei que está lá no Velho Testamento indicava os dois culpados. Alguém pode adulterar com o vento? Onde estava o adúltero? Jesus arriscou a própria vida para poder defender um princípio, que era a da benevolência, da justiça e do amor para qualquer pessoa. Os espíritos dizem isso a Kardec. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais, no quesito 875 de O Livro dos Espíritos. E dizem, no 879, que o caráter do homem que pratica a justiça em toda a sua pureza é como o caráter do Cristo, porque pratica também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não pode haver verdadeira justiça. Se nós confiássemos na justiça divina mais do que na nossa opinião, no nosso desejo de vingança, haveria muito menos litígios na face da terra.
porque todas as coisas acontecem sob a vigilância de Deus, e Ele sabe muito bem conduzir essas dificuldades. Tenhamos um pouco mais de confiança no Criador. Nos esforcemos para adaptar a nossa consciência à sua vontade. E dia após dia, tentemos sintetizar na intimidade do nosso coração o resumo da lei que Jesus fez. Toda a lei e os profetas consistem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para alcançarmos isto, roguemos a Jesus, educador manso e humilde de coração, para que Ele seja o calor maior das nossas aspirações, todo dia, e a imperecível luz de nossa consciência. Muita paz, Deus os abençoe, até um outro dia.